passada, fazendo aí a memória da aula passada, nós começamos a mostrar para vocês o que a divisão, né, da história da igreja. Essa divisão ela é sempre arbitrária, né? Você pode escolher qualquer uma, desde que você explique por que criou essa divisão. Depois nós falamos aí para vocês a questão dos vários cristianismos que vão aparecendo, né? Não é só um cristianismo. Eu usei aí uma tese de um professor lá da Universidade de Nápoles, chamado, esse livro tem até na internet para ver, mas ele está italiano, chamado o Giancarlo Rinaldi. Mas ele tem, inclusive, vídeos em italiano também dele, explicando o livro aí no YouTube. Só que está em italiano. Então, ele defende a ideia de que não nasceu um cristianismo, mas cristianismos diferentes. Eu concordo com ele, que nós vamos ver isso até hoje. Depois nós falamos aí um pouco, só fizemos uma apresentação geral, dando esse exemplo, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria, para mostrar a diferença, né, entre essas duas. Hoje nós vamos aprofundar, a primeira parte, nós vamos aprofundar, então, essa igreja de Jerusalém. Aí, semana que vem, a gente fala da igreja de Paulo. Eu vou aqui agora bem devagar, para ficando claro para vocês, algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, quando a gente lê um documento, né, a gente tem que ter muita cautela em relação ao documento, porque o documento você tem que tentar entender qual é o objetivo do autor. E qual é o documento que fala dessa igreja que está nascendo em Jerusalém? Chama-se Atos dos Apóstolos. Esse é o único documento que nós temos, tá? O único documento que nós temos que fala do surgimento da igreja em Jerusalém. Porque quando o Paulo escreve as cartas, o Paulo vai contando a história do projeto missionário dele. Então, ele fala de algumas igrejas, como Corinto, a igreja de Éfeso, e assim por diante, tá? Então, o Paulo ele se preocupa muito mais com as comunidades fora de Jerusalém. Quando Paulo se reporta a Jerusalém, ele sempre se reporta com uma espécie de rivalidade. Vocês vão ver isso muito nas cartas do Paulo. Boa noite, Paulo. Estamos começando agora. Então, o Paulo, ele sempre olha para Jerusalém como uma espécie de uma certa rivalidade. Tanto é que chega um momento em que ele não quer fazer parte dessa tutela da igreja de Jerusalém sobre o que ele fazia, tá? Ele vai dizer que da mesma forma que os 12 foram escolhidos por Deus, por Jesus, ele também foi, mesmo que sendo como filho abortivo, ele também foi escolhido por Jesus. Para dizer o seguinte, eu também tenho autoridade. Isso só para vocês entenderem. Então, a fonte, a única fonte que nós temos para estudar o nascimento da igreja em Jerusalém é o livro chamado Atos dos Apóstolos. Tá? É a única fonte que nós temos. Lógico, depois historiadores vão tentar interpretar esse Ato dos Apóstolos, tentando tirar os elementos históricos. Porque nós não podemos esquecer que o Ato dos Apóstolos é um texto de fé. É um texto de fé. Qual é o grande objetivo do Lucas quando ele escreveu o Atos dos Apóstolos? É contar como a igreja surge em Jerusalém e vai até Roma. Então, a ideia do Lucas é contar esse trajeto de uma igreja que nasce em Jerusalém e depois ela vai até Roma. Por isso que, para o Lucas, Jerusalém é muito importante, porque Jerusalém é o início de toda a missão. Ali que começa toda a missão. E quando o Lucas escreve, ele escreve, vamos dizer aí, cerca de 50 anos depois da morte de Jesus, que o Lucas vai escrever, tá? Cerca de 50 anos, ele já é testemunha de todo esse processo. Ele já viu a igreja crescendo, tá? Ele já viu a igreja em vários lugares. Ele já viu a igreja chegar, inclusive, a Roma. Então, ele só está narrando esse trajeto de Jerusalém até Roma. Esse é o grande objetivo dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Lucas, ele é muito mais um conciliador. Ele não vai querer criar muitos problemas para a igreja, porque ele já viu essa igreja crescer. Diferente do Paulo. O Paulo ele é menos conciliador do que o Lucas. Então, o Lucas ele vai passar uma ideia de harmonia entre os cristãos. As briguinhas são resolvidas logo. Então, essa visão que o Lucas tem. Uma visão mais harmoniosa do cristianismo. Isso foi real? Claro que não. Vocês vão ver que ele deixa escapar algumas questões de conflitos que levaram à morte. Inclusive a morte de um diácono da igreja chamado Estevão vai morrer nesse momento. Ele próprio, Lucas, vai narrar
que por 2 vezes os helenistas tentaram matar Paulo de Tarso. Então, os conflitos estão, vamos dizer assim, estão nas entrelinhas do documento chamado Atos dos Apóstolos, tá? Mas é esse documento que nós temos para analisar. Maria, estamos começando agora. É esse documento que nós temos para analisar o surgimento da igreja em Jerusalém. Então, hoje eu vou começar com vocês esse processo. Na semana passada fizemos só o geral. Hoje vamos começar a falar um pouco dessa igreja de Jerusalém. Depois dessa, então, hoje o objetivo da aula hoje é falar sobre essa igreja de Jerusalém e dar início aí a indicar a igreja de Antioquia da Síria. Mas hoje, principalmente, a igreja de Jerusalém, tá? Qual que é o nosso texto base? Atos dos Apóstolos. Tá? Se você pegar o Atos dos Apóstolos, é muito interessante, porque o Lucas, até o capítulo 12, ele fala dessa igreja nascente em Jerusalém. Até o capítulo 12. Depois, no capítulo 13, ele começa a falar da missão do Paulo. Então, o Lucas ele divide o Atos em 2 grandes partes. Até o capítulo 12, ele fala dessa igreja de Jerusalém. A partir do capítulo 13, ele vai falar da evangelização ou da missão do Paulo e alguns conflitos do Paulo com a figura do Pedro, tá? Mas o personagem central, isso é até importante que vocês saibam, o personagem central do Atos dos Apóstolos não é Pedro, é Paulo. O personagem principal do Atos dos Apóstolos, do texto Atos dos Apóstolos, é a figura do Paulo. Por quê? Porque o Lucas, ele é um gentil convertido. Tá? Ele é um gentil convertido. Portanto, ele faz parte desse processo missionário do Paulo. Ele é fruto desse processo missionário do Paulo. Ele escreve, o Lucas vai escrever, basicamente, vamos dizer assim, posteriormente ao Paulo. O Paulo já tinha escrito suas cartas, aí que o Lucas vai escrever tanto o Evangelho como o Atos dos Apóstolos. Isso aqui é importante. No princípio, no início, o Evangelho do Lucas e o Atos dos Apóstolos eram um texto só. Era um texto só. Ah, Guto, como é que você sabe disso? Basta se você pegar, não precisa ser nem um grande pesquisador, não. Se você pegar o início do Atos dos Apóstolos, você vê que tem uma continuidade. Ele até fala assim, ó, vou pegar aqui só para vocês verem, que era um texto só. Ele vai dizendo assim, ó, no princípio: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Quer dizer, o primeiro relato é o quê? O Evangelho. Agora ele vai entrar no segundo relato. Então, podemos dizer o seguinte: no início, o Evangelho do Lucas ele era maior, não era só a parte de Jesus. Então, incluía essa parte do Evangelho e a parte dos Atos. Posteriormente, ele foi dividido. Então, o Atos, ele vai falar... Primeiro, o Evangelho fala quando Jesus era vivo, até morrer. Então, quando Jesus era vivo, Lucas, vocês sabem que o Lucas é um dos que conta o nascimento de Jesus. Ele e o Mateus são só os dois que contam a infância de Jesus, né, o nascimento. Então, do nascimento à morte, até a ressurreição de Jesus, é o Evangelho. Posteriormente à ressurreição de Jesus, nós vamos ter, então, o que nós chamamos de o nascimento da igreja, vamos dizer assim. Lucas vai mostrar a pós-ressurreição, que é o nascimento da igreja. Que ele vai colocar isso dentro de uma festa judaica, que é a festa chamada Festa das 7 Semanas, que nós chamamos de Pentecostes, tá? Que era a festa das 7 semanas. Então, o Lucas vai dizer que ali a igreja nasce. Tá? Mas vocês vão ver que não é ali que a igreja nasce, não. Ela nasce bem anterior, né? E é isso que eu queria começar com vocês aqui, a aula. O processo... a primeira informação importante para a gente não esquecer, senão a gente nunca vai entender o nascimento do cristianismo, é que a comunidade que nasce em Jerusalém, ela continua sendo judia. Todos continuam sendo hebreus. Não tem um cristianismo nessa igreja de Jerusalém. Se eu falasse, em Jerusalém nasceu o cristianismo. Não nasceu o cristianismo. Os seguidores de Jesus continuavam judeus.
Eles continuavam observando a lei judaica, a cultura judaica, alimentação. Por exemplo, não se podia comer carne de porco, eles continuam não comendo carne de porco. Aos sábados, tinha que se ir ao templo, eles iam ao templo normalmente, como qualquer judeu. Então, essa separação, ela é muito lenta, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa separação entre os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus e esses judeus, ela nunca aconteceu, vamos dizer assim, 100%. Porque até na morte do Pedro, ele sabe que ele era um judeu. O Pedro, quando ele estava em Roma, se tivesse uma sinagoga lá, ele iria na sinagoga. O que o Paulo faz na missão dele? Onde o Paulo vai primeiramente? Na sinagoga. Porque ele é judeu. Tá? Ele é um judeu helenista, mas ele é judeu. Então, esses homens, eles não têm noção de que eu sou cristão. Não, eles não têm noção. O que eles têm noção é que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Essa vamos dizer, a noção que eles têm. Que Jesus Cristo é o Messias prometido lá pelos profetas, vamos dizer assim, previsto pelos profetas. E eles querem anunciar isso. Qual é o discurso do Pedro, quando Pedro, em Pentecostes? É justamente isso, que Jesus era o Messias prometido, e os judeus foram e mataram Jesus. Mas Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Então, o que o Pedro anuncia de novidade é que Jesus é o Messias, e anuncia não novidade para todo judeu, mas anuncia uma novidade em relação à figura de Jesus, que Deus ressuscitou Jesus. Por que a ressurreição não é uma novidade? Porque os fariseus também acreditavam na ressurreição. O grupo dos fariseus. Quem não acredita na ressurreição? Somente os saduceus. Os demais judeus já acreditavam na ressurreição. Desde quando? Desde o século II a.C., nós temos os textos de Daniel, que já fala da ressurreição. Então, século II a.C., quer dizer, 200 anos antes de Cristo nascer, Daniel já escreve falando sobre a ressurreição. Então, quem não acreditava na ressurreição era apenas um grupo dentro do judaísmo que fala dos saduceus. O problema é que esse grupo dos saduceus era muito poderoso, era eles que dominavam a cena judaica. Eles eram os principais elementos dentro do judaísmo. Tá? Então, esse grupo que não acredita na ressurreição. Tem um texto no Evangelho em que alguns saduceus chegam a Jesus e fala da ressurreição como ela não existisse. Aí Jesus conta uma história para eles. Por acaso vocês não leram quando fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Se não houvesse ressurreição, não teria remetido essa ideia de Deus de Jacó, Deus de Abraão. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, termina Jesus falando para os saduceus. Então, o próprio Jesus teve dificuldade com os saduceus porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, Jesus, estou falando do homem Jesus, o homem Jesus, ele já acreditava na ressurreição, como os fariseus. Então, os fariseus, eles acreditam na ressurreição. Por que é importante isso, gente? Para vocês entenderem que os primeiros homens que vão se convertendo àquilo que vamos chamar depois de cristianismo serão pessoas próximas do mundo farisaico, porque os fariseus acreditam na ressurreição. Para que eu siga Jesus, é mais fácil eu acreditar na ressurreição. E quem é que defende abertamente a ressurreição? Os fariseus. Então, se vocês depois quiserem pegar, eu vou depois mandar o texto para vocês, mas se vocês quiserem pegar, os cristãos, eles vêm principalmente do grupo dos sacerdotes, segundo Atos dos Apóstolos, dos sacerdotes. Vocês podem pegar em Atos 6, 7, fala que alguns sacerdotes se converteram, tá? Sacerdotes, que é do grupo dos levitas, sacerdotes. E os fariseus, os sacerdotes, se vocês quiserem ver, está em Atos 6, 7. Os fariseus, o Lucas narra Atos 15, 5, fala que alguns fariseus se converteram. Tá? Então, mas não se fala que Saduceu converteu ao cristianismo. Não é cristianismo, é difícil falar porque é muito junto. Se converteu às ideias de Jesus, vamos dizer assim, tá? Para ficar mais fácil, as ideias de Jesus.
Então, as pessoas que vão entrando no grupo que posteriormente será chamado de cristianismo são principalmente, segundo Lucas, os sacerdotes e os fariseus, tá? Os sacerdotes e os fariseus. Em Jerusalém, Lucas não narra nenhum pagão que entrou no cristianismo, a não ser que primeiro tenha sido batizado e se tornou judeu, tá? Como é o caso do Cornélio. Vamos falar daqui a pouco do Cornélio, tá bom? Mas o que nós estamos dizendo é que em Jerusalém, o grupo que seguiu Jesus continua sendo grupo de hebreus, de judeus, Então, é por isso que a gente reforça sempre isso. Isso é muito claro. O cristianismo em Jerusalém surgiu como sendo uma seita do judaísmo. Um grupo dentro do judaísmo. Não tinha os fariseus, não tinha os saduceus, não tinha os zelotas, não tinha os essênios. Os nazarenos, ou o caminho, que é o primeiro nome que eles recebem, é apenas uma seita dentro do judaísmo. Eles são judeus. São judeus. Seguem as observâncias. Se o Pedro tem um filho, vai fazer a circuncisão do filho dele, tá? A Maria não pode entrar no templo onde os homens entravam. A mesma coisa. Não mudou nada. O que muda é isso que eu estou dizendo para vocês. Esses judeus, seguidores de Jesus, vão anunciar que, gente, agora nós estamos entendendo as Escrituras. Jesus é o Messias esperado. Jesus, ele é aquilo que os profetas anunciaram lá atrás. O que eles estão dizendo para os outros judeus é: nós estamos compreendendo agora bem as Escrituras. Talvez vocês ainda não estejam compreendendo. Veja Isaías, veja Jeremias, vejam esse texto. Todos eles falam de Jesus há 400 anos atrás. Só que não é o nome de Jesus, fala de Messias, né? Então, nós, hoje, compreendemos que esse Jesus, ele é o Messias prometido por Deus. E vocês, judeus, como nós, somos judeus também, né? E vocês mataram o Messias esperado, que Deus tinha enviado. Mas Deus ficou de braço cruzado? Não. Deus ressuscitou esse Messias. Olha, e é interessante que quando eles falam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho do Homem, Filho de Deus, tomar cuidado, porque vocês sabem que o judaísmo, ele é monoteísta, o judaísmo. Acredita só em Deus Pai. Nem Pai é, Deus. Deus. É Jesus que pela primeira vez chama Deus de Abá, de Paizinho. Tá? Então, Deus. E aí, o interessante é que quando você lê o Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus não insistem em falar que Jesus é Deus no sentido que nós entendemos. Por quê? Porque ia ter conflito. Ia ter conflito. Como é que tem dois deuses? Um pai e um filho. Então, na cabeça deles, falar que Jesus é um filho de Deus era como se falasse que Jesus era preferido. Era um preferido de Deus. É tipo de um anjo. O anjo, alguns judeus acreditam, como os fariseus. É como se Jesus fosse um anjo de Deus, mas não filho, não Deus como Deus. Senão teria problema. No Atos, os primeiros cristãos nem falam de Deus. Por quê? Porque não se tem uma cristologia formada. Não se tem uma teologia formada. Essa teologia que Jesus é a segunda pessoa da Trindade não existe ainda. Não existe. Ela vai existir posteriormente, século IV, século III, século IV. Então, quando se fala que Jesus é o Filho de Deus, é como se esses primeiros cristãos judeus estejam falando assim: Jesus é um anjo de Deus. Ele é um preferido de Deus. Porque se falasse que Jesus é Deus como Deus, aí o cristianismo não existiria, não. Pelo menos entre os judeus. Aí teria problema. Tá? E é interessante, e eu estou ousando falar isso. Até os próprios apóstolos não tinha essa clareza que Jesus era Deus. A única clareza que eles têm é que Jesus é o Messias. É o Messias. Mas eles não têm essa compreensão que Jesus é Deus como Deus. Não tem isso. Quando Jesus falava, eu sou filho de Deus, qualquer um é filho de Deus. Não era só Jesus. Deus faz de cada um filho dele. Então, eles não tinham essa noção da divindade de Jesus como nós temos. Tá? Porque eles são judeus,
para eles, Jesus é o Messias, anunciado pelos profetas. E agora nós somos testemunhas de duas coisas. Então, essa comunidade ela vai nascer testemunhando que Jesus é esse Messias, primeiro, e o mais importante, que ele ressuscitou. Então, podemos dizer o seguinte, que foi em torno da ressurreição de Cristo e desse anúncio dele como Messias que a comunidade foi se formando. Então, a coisa mais importante da primeira comunidade, teologicamente falando, não tinha teologia, tá? Nós estamos falando na parte de hoje. A coisa mais importante teologicamente é a ressurreição de Cristo. Foi isso que as primeiras comunidades anunciou. Pega o discurso do Paulo. Ele ressuscitou e disso nós somos testemunhas. E depois fala que 500 pessoas batizadas. Tá? 3 mil pessoas batizadas. 500 é outra questão aqui. Então, ou seja, a questão importante era que Jesus é o Messias, os judeus mataram ele e Deus ressuscitou. É essa a questão. Mas vamos aqui voltar aqui, só para vocês entenderem isso. Então, todos eram hebreus. A fonte que nós temos para estudar a Igreja de Jerusalém é o livro chamado Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas. Lucas não é judeu. Lucas é um gentil convertido. Tá? Como é que o Lucas vai dizer que essa comunidade era dividida? Lembra daquele tópico sobre os cristianismos? O Lucas vai dizer que essa comunidade de Jerusalém, ela era guiada pelos 12, os 12 apóstolos. Mesmo com a morte do Judas, foi colocado um homem no lugar dele chamado Matias, o que mostra que de certa forma, havia uma preocupação em manter aquela velha noção, eles são judeus, aquela velha noção das 12 tribos de Israel, 12, tá? Então, morre um, coloca outro para... É como se fosse o novo povo de Deus, né? Tem essa preocupação. O Lucas, como eu falei para vocês, ele escreveu 50 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos. Quando o Lucas escreveu, a comunidade já havia expandido, já era, vamos dizer assim, já era considerável o número de cristãos pelo mundo. Então, Lucas, ele vai narrar no Atos, está no Atos 4, versículo 3. Ele vai narrar que a comunidade tinha milhares de pessoas, e não é verdade isso. Uma coisa que nós temos, daqui a pouco vou falar sobre essa questão, em Jerusalém, a comunidade sempre foi muito pequena. Foi muito pequena sempre, porque era de judeus. Não tem a inserção ainda em Jerusalém dos pagãos. Pagãos aqui, gentios, é a mesma coisa, tá? Não tinha inserção deles na comunidade, eram judeus. Então, essa fala do Lucas, que havia 3 mil foram batizados, isso é uma metáfora, para dizer que o cristianismo está crescendo. Porque quando o Lucas escreve, o cristianismo já estava crescendo realmente. Ele está 50 anos depois desse episódio. Então, ele está vendo o cristianismo crescer. Então, ele criou uma metáfora, não é de 3 mil, mesmo porque não tem como, o Lucas não estava lá. O Lucas possivelmente pegou de fontes, que a gente daí chama fontes do Marcos, né? Principalmente fonte do Marcos, e o Marcos pegou do Pedro, mas o Lucas não estava lá. E também não dá para você contar, isso é metáfora, para dizer que o cristianismo está crescendo, ele está em expansão. E o Lucas, quando escreve, já está vendo essa expansão. Ele foi testemunha ocular da expansão do cristianismo por todo o Mediterrâneo, onde Paulo levou missão. Mar Mediterrâneo ali. Onde tinha sinagoga judaica, o cristianismo já estava plantando ali suas sementes. Onde tinha sinagoga judaica, o cristianismo ali tinha colocado sua semente. Através do Paulo só, não. De todos os missionários. Tá bom? Então, quando ele fala, em Atos 4:3, ele fala que milhares de pessoas pertenciam ao cristianismo, a igreja, eu vou tirar essa palavra cristianismo para ficar mais fácil, tá? A igreja de Jerusalém, ele está fazendo aqui uma imagem da expansão. Mas vou frisar de novo. Não só em Jerusalém, estou falando do século I, não só em Jerusalém, mas em todas as comunidades, o cristianismo sempre foi um grupo muito pequeno. O cristianismo cresceu geograficamente, mas numericamente no século I, não. Era uma comunidade de pouquíssimas pessoas. Então, tira da cabeça, mas Jesus alimentou 5 mil pessoas. Nunca Jesus alimentou 5 mil pessoas físicas.
É uma outra metáfora para dizer Israel. O número 5.000 significa Israel. O número 4.000 significa gentios. Quando fala que Jesus alimentou 5.000 pessoas, o evangelista está dizendo, Jesus ensinou os judeus a partilhar, 5.000. Quando falar outro texto que Jesus alimentou 4.000 pessoas, o evangelho está dizendo, estou pegando aqui o evangelho de Marcos, por exemplo, tá? O Marcos está dizendo, Jesus ensinou os pagãos a partilharem. São duas multiplicações do pão. Uma entre judeus, 5.000. Quantos cestos sobram? 12. 12 é o número de Israel. No outro, que Jesus alimenta 4.000 pessoas, sobram quantos cestos? 7. 7 é o número das comunidades pagãs do mundo. As 7 nações pagãs, lá do Deuteronômio. Então, o que o evangelista está dizendo aí é que Jesus ensinou os judeus a partilhar, Jesus ensinou os pagãos a partilhar. O número é simbólico, tá? É simbólico. Mesmo porque, se juntasse toda a Galileia, onde Jesus viveu, não dava 5.000. Era comunidades pequenas, tá? É comunidade pequena. Então, são simbólicos. E é muito claro, se o movimento de Jesus fosse um movimento enorme, os historiadores pagãos tinham observado esse movimento e não observaram. Tá? As narrativas são bem posteriores, 30, 40 anos depois. Então, o movimento de Jesus é um movimento muito pequeno, mesmo na época que Jesus era vivo. Em Jerusalém, então, se você pegasse um romano e esse romano vivesse em Jerusalém, se ele cruzasse com Pedro todo dia na rua, ou com Maria na rua, e se alguém perguntasse para aquele romano, aqueles dois ali, eles são o quê? O que o romano responderia? Judeus. Judeus. Qual é a seita deles? Ah, não sei. É uma bagunça entre eles e responde de jeito. É a bagunça entre eles, não sei o que eles pertencem, não. Tá? Então, se não é fácil identificar, isso eu quero mostrar para vocês. Ok? Mas o Lucas, ele começa a dar alguns detalhes importantes dessa igreja que está nascendo. Ele vai dizer que existem 2 grupos dentro da comunidade. Além dos 12, além da cabeça, né, os 12, o grupo dos 12. Abaixo do grupo dos 12, existem 2 grupos que aderiram a essa igreja que está nascendo. Um de judeus que falam o grego, isso estou falando de Jerusalém, não estou falando de fora, não. Um de judeus que tem costumes gregos, que observa algumas coisas gregas, que até falam grego, que o Lucas vai chamar de judeus helenistas. Ele está falando nem de cristãos. Só que esses já estão virando cristãos, vocês estão percebendo? Existe um judeu helenista que está se convertendo ao cristianismo, a essa igreja. O Lucas chama esse grupo de judeus helenistas. Quem são os judeus helenistas? Por que a palavra helenista? A palavra helenista vem de Hélade, com H, tá? Hélade. Hélade significa Grécia. A Grécia é dividida em continente e as ilhas. A parte continental era chamada de Hélade. Aí vem a palavra chamada helenismo. Tá? Então, quando você vê a palavra, por exemplo, a mulher chama Helena. Helena quer dizer o quê? A grega. Helena de Troia. A grega de Troia. Então, o nome Helena literalmente significa a grega. Tá? A palavra Helena. Maria Helena. No início, a Helena não era um sobrenome. Maria Helena significa o quê? Maria que tem a cultura grega. Maria Helena. Depois virou um sobrenome. Mas Helena é aquela que é grega, que segue os costumes gregos. Então, judeus helenistas são judeus, possivelmente, gente, eram judeus que estavam na diáspora. O que é diáspora? Você sabe que os judeus viveram muito tempo expulsos das terras deles. Talvez esses judeus voltaram para Jerusalém. Talvez não, essa é a hipótese mais certa. Eles voltaram para Jerusalém, só que ele já tinha um costume grego e falava grego, e ficaram em Jerusalém. Eles se davam bem. Aí tem um segundo grupo. O segundo grupo é chamado de... O Lucas chama eles apenas de hebreus. Hebreus. Então, você tem judeus helenistas e judeus hebreus. Quer dizer, aquele que não fala grego, aquele que só fala o hebraico ali na língua dele. Só isso. Tá? Esses 2 grupos se davam bem? Não davam, não. Esses 2 grupos
tanto dentro do judaísmo como dentro do cristianismo, esses grupos vão ter algumas rusgas. Por quê? Porque o judeu hebreu tradicionalista, ele não admite que o filho dele fale outra língua a não ser o hebraico. E esses outros judeus falavam grego também. Então vai criando uma espécie de cisão entre eles, de separação entre eles. Mas esses dois grupos de judeus já estavam dentro da comunidade. Como é que nós sabemos disso? Basta você pegar no início do Ato dos Apóstolos, lá no início do Ato dos Apóstolos, quando fala que alguns, está no capítulo 6, está do Atos, capítulo 6 do Ato dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6, que fala que alguns judeus helenistas, portanto, judeus gregos que aderem à cultura grega, né? Vão chegar nos apóstolos e falar assim para os apóstolos: as nossas viúvas estão ficando desassistidas à mesa. O que significa isso? Aqui, o Lucas está dizendo para nós, isso é uma novidade maravilhosa, que a primeira comunidade cristã, ela tinha um trabalho de assistencialismo, de ajudar as pessoas mais pobres, as viúvas eram as mais pobres. Então, esses judeus helenistas estão dizendo para os apóstolos: vocês, quando pegam as doações, é uma denúncia que eles estão fazendo. Chegou nos 12, assim: vocês, quando pegam as doações, vocês primeiro servem a viúva de vocês, hebreus, e só depois, só depois não, esquecem das nossas viúvas. Elas estão desassistidas. Isso não é justo, está dizendo esses judeus helenistas. Os 12 vão dizer o seguinte: nós não. Nós temos uma preocupação maior do que essa questão assistencialista. Nós estamos unicamente preocupados com a pregação. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Isso faz os 12, tá? Pode ler lá depois. Então, olha só. Olha o que diz aqui. Os 12 convocaram, então, a multidão dos discípulos. Multidão é um exagero do Lucas, já falei para vocês. A multidão de discípulos. E é engraçado. O Lucas... Tá me escutando, pessoal? Tá, né? Tá, é porque deu uma pausa aqui. O Lucas chama o grupo dos apóstolos de 12. Ele não chama de apóstolo, de 12. Os 12. Aqui, os outros, ele chama de discípulos, tá? Então, é os 12 e os discípulos. Ele sempre traz assim: quem é discípulos? Toda a comunidade cristã é discípulos. Então, ele não fala de apóstolo, ele fala de os 12. Os 12. Para dizer que são aqueles seguidores de Jesus mais próximos. O que ele diz aqui? Os 12 convocaram, então, a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra para servir as mesas, para fazer trabalho assistencialista. Então, nós não podemos abandonar a pregação da palavra para cuidar da viúva de vocês. Está dizendo aqui os 12. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens. Por que 7, gente? Para remeter aqui a questão lá que eu falei para você dos pagãos. 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e da sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Então, os 12 falam o seguinte: entre vocês, pegam 7 homens honestos, de boa reputação, tá? Que nós vamos, então, pôr a mão na cabeça de vocês e vocês vão cuidar da mesa da viúva de vocês. Está nascendo aí o que nós chamamos de diáconos. É chamado 7 primeiros diáconos, tá? Esses diáconos são o quê? Judeus também, só que são judeus helenistas. Eles estavam ligados diretamente aos 12. Qual que seria o trabalho deles? O trabalho deles seria um trabalho de assistencialismo, de cuidar da caridade. Tá? De cuidar da caridade. Por isso, turma, que está me escutando agora, o diaconato na igreja, a principal função dele, a primeira função dele é a caridade. Diácono não é para celebrar a palavra, nem para fazer batizado, nem para fazer casamento, nem para fazer pregação. Eles nascem na igreja, primeira tarefa do diácono é o serviço à caridade. Esse é o primeiro
É o primeiro motivo do diaconato da igreja. Serviço à caridade. Tá? As mesas. Depois, eles serão administradores. Então, a igreja hoje fala que os diáconos da igreja têm que ser administradores e trabalhar com a caridade. Essas são as duas funções hoje do diácono. Hoje, tá? Do diácono. A caridade e a administração. Essa seria a função deles. Então, esses 7 diáconos, e aí o Lucas fala uma coisa interessante, qual que era a função deles? Cuidar das viúvas deles, cuidar dessa parte caritativa. Eles fazem isso? É o que menos eles fazem. Vocês vão ver esses diáconos, o Lucas vai falar para nós, esses diáconos pregando a palavra, batizando, tá? Nós vamos ver, por exemplo, Filipe, um dos diáconos, explicando a palavra para o etíope, tá? que estava saindo de Jerusalém e voltando para a Etiópia. E ele fala assim, esse texto que você está lendo, você está compreendendo? Aí o etíope fala assim, como é que eu vou compreender se ninguém me ensinou? Ele senta e vai explicando isso para o etíope. Então, nós vamos ver o Filipe depois da Samaria, o Estevão pregando a palavra, onde vai ser morto. Então, coisas que não eram para os diáconos fazerem, eles estão fazendo, que é pregar e batizar. Eles estão fazendo. E interessante que esse Filipe, ele ensina para o etíope sem que os 12 tivessem ordenado, o que mostra para nós que os 12, eles comandam a comunidade, mas nem tudo eles conseguem controlar. Você vê claramente quando o Filipe vai, então, fazer essa pregação para o etíope, sem autorização nenhuma dos 12. Então, mostra que não era uma coordenação muito rigorosa, vamos dizer assim, que ela havia esses espaços para isso, ok? Então, os 7 diáconos, eles são helenistas, para mostrar para vocês a divisão dentro da comunidade. Vocês estão entendendo isso? O que eu quero mostrar? Que a comunidade de Jerusalém havia uma divisão. Qual é a divisão? Judeus hebreus, judeus helenistas. Eles eram separados. Separados. Vocês estão vendo aí no capítulo 6, versículo 6. Separados. Tá? Mas o Lucas fala que é a mesma comunidade. É uma mesma comunidade com 2 grupos diferentes. Ok? Uma mesma comunidade com 2 grupos diferentes. Uma coisa interessante, desses 7 diáconos, só um não era judeu. Então, desses 7 diáconos, só um não era judeu. Ele chama-se Nicolau. Ele é um pagão convertido ao judaísmo. Ele era pagão e se converteu ao judaísmo. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, dos 7 diáconos, do capítulo 6, versículo 6, ele vai falando os nomes de cada um. Os mais famosos, os que têm mais, vamos dizer, influência na igreja primitiva, é o Estevão, que vai morrer. Vamos falar disso daqui a pouco. E o outro é o Filipe. São os 2 mais importantes, que mais se fala deles, o Filipe e o Estevão. Esse Nicolau não era judeu, era o único que não era judeu de nascimento. Era o único. Era Nicolau. Tá? E aqui uma coisa interessante, dos 12 apóstolos de Jesus, só um não era judeu. Era o Judas Iscariotes. Ele era de uma cidade que não era da Judéia. É o único, Carion, esse Judas Iscariotes, tá? Judas era o único dos apóstolos de Jesus que não era judeu. Os outros 11 eram judeus. Aqui eu estou dizendo que dos 7 diáconos, um não é judeu, mas se converteu ao judaísmo. Não é judeu de nascimento, mas depois ele se converteu. Quem é? Chama-se Nicolau. Vou fazer um parênteses, para vocês prestam muito atenção no que eu vou dizer. Porque lá na Idade Média, vocês vão lembrar desse Nicolau. Segundo a tradição da igreja, eu estou falando aí dos bispos, como Hipólito, o Hipólito de Roma, e outros, vão dizer que esse Nicolau, ele era casado, era um diácono casado, e que maltratava muito a mulher dele. Tá? Ele maltratava muito a mulher dele. E o que ele fez? Separou da mulher e permitiu que ela casasse com quantos homens ela quisesse, para maltratar a carne dela. Essa é a ideia.
Então, foi se criando uma teoria de que ele não se importava muito com os prazeres sexuais, tá? Ele era uma pessoa que não se importava com isso. E isso vai virar depois, então, uma seita que vai ser condenada no século II, uma seita chamada Nicolaísta. Cadê o nome dele? Nicolau. Ele não criou essa seita, mas a seita é baseada nessas ideias. Que se você não se importa com a castidade, com a sexualidade, você é uma pessoa laxista, moralmente falando. Quer dizer, você pode transar com quem você quiser. Essa é a ideia da seita. Da seita. Então, essa seita foi condenada no século II e virou uma seita chamada Nicolaísta, que foi condenada. Foi o Nicolau que criou ela? Não. Mas as pessoas condenaram a partir do nome dele e dessas ideias que ele não importava com a sexualidade. Na Idade Média, vocês vão ver muito que um dos pecados do padre era o nicolaísmo. Lá na Idade Média, quando vocês da Idade Média, fala assim, ó, os papas condenavam o nicolaísmo dos padres. O que é nicolaísmo? Padres que não guardavam a castidade. Então, quando você escutar na Idade Média esse nome chamado nicolaísmo, os padres pecam com o nicolaísmo, quer dizer, os padres não guardam a castidade. Esse é o pecado. E qual é o nome que está ligado ao nicolaísmo? Desse diácono, chamado Nicolau. Só para vocês saberem disso, tá? Só para vocês saberem que foi esse Nicolau aí. Nós não sabemos se as histórias são verdadeiras ou não, mas só para vocês terem o que a tradição da igreja condenou no século II, chamado esse nicolaísmo, que é o fato de você não guardar o matrimônio e ter mais de uma mulher. Isso é chamado nicolaísmo, tá? Então, um homem que vive com várias mulheres é chamado de nicolaísta. De não levar a sério o celibato dentro do casamento, isso é um nicolaísta, ok? Beleza. Então, uma coisa importante, já falamos aí da fundação desses diáconos. Qual é a função dos diáconos? Segundo Lucas, caridade. Surgiram para atender à caridade. Mas eles atenderam só a caridade? Não. Já falei do Estevão, eu já falei do Filipe, que ficava pregando, e até batizando, tá? Já mostramos uma outra coisa interessante. Lembra que eu falei que o Filipe, ele vai, inclusive, batizar lá o etíope? Você sabe que o etíope, ele é um eunuco. O que é eunuco? Ele era um eunuco da princesa de Candice, né? Por que ele era um eunuco? Eles deceparam o pênis dele. Ele era um mutilado. Para ser eunuco dessas cortes, os homens eram escolhidos a dedo para cuidar dessas princesas, dessas rainhas, e eram mutilados. Cortava-se o pênis desses homens para ficar perto, para não trair o rei, por exemplo. Segundo, olha que coisa interessante. Segundo o livro de Deuteronômio, Bíblia Antiga, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz o seguinte: que nenhum mutilado pode entrar na comunidade dos judeus. Nenhum mutilado pode entrar na comunidade dos judeus. O que o Filipe faz? Ele batiza esse mutilado. Não estou dizendo para vocês que o cristianismo é uma seita do judaísmo. O que o Filipe está falando para nós? O Lucas, né, que está escrevendo o texto, que o cristianismo avançou nessa situação, nessa realidade. Que ele está fazendo uma outra leitura disso. Por quê? Porque o cristianismo está baseando em outro texto do Antigo Testamento. Isaías 56, de 3 a 7. O que diz o texto de Isaías 53 a 7? É uma promessa escatológica. Deus diz o seguinte: que os mutilados, que os estrangeiros que guardarem de coração o sábado e o culto judaico serão bem-vindos à comunidade de Israel. Então, o cristianismo está fazendo uma leitura a partir do texto de Isaías, uma nova visão, que os mutilados, que os estrangeiros, que guardarem de coração o culto, esses seriam bem-vindos na comunidade de Israel. Então, o cristianismo aqui, então, agora, está fazendo uma nova leitura. Eles são hebreus, não esqueça disso. O Filipe é um hebreu, é um judeu helenista. E está dizendo o seguinte: nós conhecemos o texto que fala da mutilação, Deuteronômio,
Mas existe um outro texto, que é a esperança escatológica do Isaías. Nós vamos utilizar esse texto. Então, na nossa comunidade cristã, pode mutilado? Pode. Olha aí o caso do eunuco. Pode estrangeiro? Pode. Ele é da onde? Da Etiópia. Vocês estão percebendo que o cristianismo, aos poucos, vai se abrindo a novas perspectivas. São judeus que têm uma outra visão. O texto que eu estou trabalhando com vocês, que é um texto do Menose, é um texto italiano, ele chega a dizer o seguinte: quanto mais um judeu relativiza as observâncias judaicas e o culto no templo, mais fácil ele vai ser de ser cristão. Porque aos poucos, o que vai acontecer com o cristianismo? Aos poucos, o cristianismo vai abandonando o templo, esses judeus cristãos. Aos poucos, eles vão abandonando o templo e as observâncias, aquelas mais radicais. Principalmente no ano de 70, que o templo cai. Então, aos poucos, o templo, que é fundamental para os judeus, vai ser importante, mas não fundamental para os cristãos. Estão entendendo? Quer dizer, para esses judeus cristãos, o templo é importante, mas não é fundamental. Sem ele a gente vive. Por que sem ele a gente vive? Porque a nossa fé está na ressurreição e não em pedras. Por isso, alguns textos, é interessante, por isso que você está entendendo a Bíblia. Tem um texto que Jesus fala assim, derruba esse templo e eu construirei em 3 dias. Esse texto, na verdade, é uma adaptação. Jesus possivelmente nunca falou isso. Mas as primeiras comunidades estão dizendo que mais importante que esse templo, que foi construído em 46 anos, é a ressurreição de Cristo. Então, derruba esse templo. Quem escreveu já viu o templo derrubado. Já viu os judeus se lamentando. Aí eles estão dizendo, gente, o importante não é esse templo. O importante é a ressurreição de Cristo. Derruba esse templo. E eu reconstruí em 3 dias, que é a ressurreição. Então, são mecanismos para vocês ir percebendo que, aos poucos, muito lentamente, esses judeus que estão aderindo ao cristianismo, eles vão colocando o templo como importante. Sim, é importante, eu sou judeu. Mas não é fundamental para a minha fé. Então, aos poucos, eles vão se adaptando lentamente, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se você pode pegar quem tiver com a Bíblia, Lucas, Atos dos Apóstolos 8, para mostrar que a comunidade era dividida dentro de Jerusalém. Lucas 8, bem no início. Tá? Lucas 8, versículo 1, para a gente perceber. Aqui, nesse ponto aqui, vai mostrar que até um pouco antes disso aqui. Isso aqui é da coleta. Eu peguei, desculpa, só um pouquinho, que eu peguei o livro errado aqui. Estou pegando o Paulo. É o Atos. Tá. Vou mostrar que a comunidade era dividida. Olha só. 8:1. Ora, Saulo, a palavra Saulo aqui quer dizer que ele continua judeu, estava de acordo com sua execução. Tá? Execução de quem? Do Estevão. O Estevão, se você voltar um pouco a... Pega o capítulo 7, versículo 55, fica mais fácil aí. 7:55. Vamos ver quem entregou. O Estevão era o quê? O Estevão era um judeu helenista, lembra disso? Ele é um diácono. Ele é um diácono da igreja, um dos 7 diáconos. O Estevão é um diácono da igreja e ele é um judeu helenista, quer dizer, um judeu que fala grego. Vamos ver quem entregou ele. Olha que coisa interessante. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e revelou a glória de Deus. Lá está. Eles, porém, dando gritos, tamparam os ouvidos e prestaram a uma sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejar. As testemunhas depuseram seus mantos ao pé de um jovem chamado Saulo. Tá? E apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia essa invocação. Senhor Jesus, recebe meu espírito, lá. Ora, é noite. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Saulo é um judeu que vai se converter, mas que estava de acordo com a execução. Quem é que entregou Estevão? Quem entrega o Estevão para a comunidade dos judeus são judeus helenistas também. Mas que coisa interessante, um judeu helenista entregando um judeu helenista. Por quê? Porque não é o fato de ser helenista
que essas pessoas não seguem a lei. O que eles estão achando, o que faz com que Estevão morra? É a crença em Estevão, em Jesus Cristo como Deus. Lembra que eu falei que isso daria problema? É uma heresia. O Estevão começa a anunciar um Jesus, Deus, para as pessoas. E nem mesmo os judeus helenistas estavam preparados para escutar isso. Ele morre por causa da cristologia dele. Então, o Estevão vai morrer por anunciar um Jesus que é Deus. Lembra que eu falei que o judaísmo, eles são monoteístas? Acreditam no único Deus? Jesus sendo Deus, teria dois deuses. Então, a morte do Estevão, que é um judeu helenista, ela foi motivada por sua cristologia. Isso é importante por quê? Porque quem entregou eles também foram judeus helenistas. Quer dizer, os judeus helenistas não quer dizer que eles são relaxados, não. Eles seguem a lei também. Tanto é que eles não aceitaram essa visão do Estevão aqui. Só para que vocês tenham uma questão disso. Então, ser judeu helenista não significa atenuar a lei. Porque eles são judeus também. Eles são judeus também. Se vocês quiserem ver, Guto, prova para nós que foram eles que entregaram Estevão. Pega o capítulo 8, versículo 29. Lá na frente, lá, o versículo 29. Diz o seguinte. Versículo 29, está lá. Não, isso aqui é outra coisa. Eu peguei aqui errado para vocês. Esse aqui eles buscavam matar Paulo. Está antes, está em cima aí no capítulo 7, que vai falar que são judeus helenistas. No capítulo 8, versículo 29, está a tentativa dos helenistas matarem Paulo. Os helenistas também queriam matar Paulo. Tá? Por quê? Porque o Paulo agora tem uma visão também diferente da comunidade de Jerusalém. Então, os helenistas, eles procuram matar Paulo. Pode pegar o capítulo 8, versículo 29, vai estar escrito aí. Os helenistas buscaram matar Paulo de Tarso. O Paulo vai ter que viajar para Tarso, porque se ele ficasse em Jerusalém, eles matariam ele. O que eu quero mostrar para vocês é que existia essa divisão dentro da comunidade. As comunidades continuam judias e elas vão tentar guardar a sua lei. Se você abre muito, essas pessoas ficam ameaçadas. Morreu Estevão. O Paulo, quando se converte também por 2 vezes, leia depois capítulo 8, versículo 1, e depois capítulo 8, versículo 29. Por 2 vezes, eles tentam matar o Paulo. Por 2 vezes, os helenistas tentam matar o Paulo. Porque a visão do Paulo já é uma visão muito aberta para esses helenistas. Embora o Paulo seja um judeu helenista. Vocês estão entendendo? Quer dizer, os judeus helenistas entregaram Estevão, os judeus helenistas tentaram matar um outro judeu helenista, que é o Paulo. Porque o mais importante para essa comunidade agora de judeus helenistas é o judaísmo. Eles estão tentando proteger o judaísmo. O que reforça a nossa tese, não é tese minha não, isso é tese dos historiadores, que o cristianismo, que a igreja que está nascendo em Jerusalém é uma seita do judaísmo. Reforça essa ideia. E quem for contra o judaísmo, eles vão matar. Eles vão matar. Então, se eles acharem que essas ideias do cristianismo estão muito abertas, eles vão matar. Eles vão procurar matar. Mataram o Estevão, tentaram matar o Paulo. Outra coisa, tem uma hora que o primeiro pagão convertido que vai ser batizado vai ser o Cornélio, também está no Atos dos Apóstolos, Cornélio. Ele vai ser o primeiro pagão convertido. O Pedro vai batizá-lo. Agora, um dado interessante, que o Pedro, para batizar, teve que ter assistência do Espírito Santo, que mandou ele lá batizar o Cornélio. Ele teve que ter visões de um pano caindo e uma voz dizendo assim, levanta e come, mas são alimentos impuros, não chama de impuro aquilo que Deus criou. E quando ele batiza o Cornélio, ele entra, um judeu, entra na casa de um pagão, não podia, não sei se você sabe disso, pela cultura judaica, um judeu não podia entrar na casa de um estrangeiro. Lembra quando Jesus foi julgado? Que os judeus não podiam entrar, porque entrar no palácio romano era entrar no território pagão, eles ficaram de fora, eles não entram para jurar Jesus, eles ficam de fora. O judeu não podia entrar em território pagão, assim, em casa de pagãos. O Pedro entra e batiza o Cornélio. É o primeiro pagão que será batizado, segundo o Atos dos Apóstolos, tá? E depois ele vai ter que, na hora que ele volta para Jerusalém,
ele vai reunir com os outros 12 para justificar por que ele fez aquilo. Ele fala, irmãos, eu também resisti, não queria batizar ele, mas o Espírito pediu que eu fosse à casa de um tal de Cornélio. Então, ele vai ter que justificar, porque ele é judeu. Não esqueça disso, Pedro é judeu. Eu vou parar por aqui hoje, continuo depois com vocês, mas só, vamos continuar com a igreja de Jerusalém, na próxima a gente já passa para o paganismo, mas hoje, qual que é o objetivo? Primeiro, mostrar que a igreja de Jerusalém era dividida em 2 grupos, judeus hebreus, judeus helenistas, tá? Era dividido em 2 grupos, mas que havia certos conflitos entre esses 2 grupos, principalmente em relação à caridade, e mostrar... eu esqueci de finalizar com uma coisa importante. Quando Estevão foi morto, está no capítulo 8, vocês viram lá? Quando o Estevão é morto, começa uma perseguição aos judeus helenistas, não só cristãos, aos outros também. Muitos judeus helenistas foram embora de Jerusalém. Tá? Tem uma perseguição. E para onde esses judeus helenistas vão? Principalmente para Cesareia, que é no litoral de Jerusalém, de Israel, Cesareia Marítima, Samaria e a cidade da costa, como Chipre, melhor dizendo, Chipre, outra cidade que eles vão além de Chipre, Antioquia da Síria. Quer dizer, a expulsão dos judeus helenistas de Jerusalém vai ser a semente que vai ser lançada para o nascimento do cristianismo. Porque aqueles que foram expulsos de Jerusalém vão para essas cidades e vão fazer o quê? Vão evangelizar. A Samaria, quem vai para Samaria? Filipe, por exemplo, vai na Samaria, evangelizar Samaria. O Filipe vai para Cesareia. Só para dar um exemplo para vocês. O Paulo vai estar presente aonde? Em Antioquia da Síria. Ele é um judeu helenista. Para onde que o Paulo vai? Ali é a Antioquia da Síria, onde vai nascer o cristianismo, como igreja, como nós conhecemos. Então, a expulsão dos judeus helenistas de Jerusalém, nessa perseguição depois da morte do Estevão, fez com que eles fossem para algumas cidades litorâneas, e também a Samaria, e evangelizasse esse local. A comunidade do quarto evangelho, que é o evangelho de João, ela nasce na Samaria, com esses judeus helenistas, depois que eles vão para a Turquia. Mas o quarto evangelho nasce na Samaria. A primeira semente é lançada na Samaria. Por isso que o João fala tanto da Samaria, que Jesus evangelizou uma tal mulher na Samaria, lembra? Me dá água para beber. Como é que eu posso dar água? Então o João mostra o carinho que ele tem pela Samaria. Por quê? Porque ali começou já o evangelho dele. Depois eles vão para a Turquia, onde é a cidade de Éfeso. Mas o evangelho dele tem uma grande semente na Samaria. E quem é que evangeliza Samaria? Esses judeus helenistas expulsos de Jerusalém. Quem é que vai evangelizar Antioquia da Síria, onde Paulo está? Lucas está também. Barnabé mora em Antioquia da Síria. Quem é que evangeliza ali? Os judeus helenistas expulsos de Jerusalém. Então, essa expulsão foi benéfica para o cristianismo, que foi graças a ela que as cidades litorâneas começaram a ser evangelizadas. E de uma cidade dessa, chamada Antioquia da Síria, 2 homens, Paulo e Barnabé, decidem fazer um trabalho missionário para evangelizar outras cidades. E o cristianismo vai expandindo geograficamente. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, de uma expulsão, elemento negativo, vai surgir a igreja. Então, da seita, eu gosto de chamar sempre assim essa aula, da seita para a igreja. Porque o que nós temos em Jerusalém não é a igreja ainda. É uma seita do judaísmo. E quando ela sair ali de Jerusalém, ela vai virar a igreja cristã. Por isso que é em Antioquia da Síria que eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Ok? É isso aí, um abraço para vocês. Obrigado pela participação. Fique com Deus.